Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Júlia. O tema dessa pesquisa é a adaptabilidade das infraestruturas viárias, uma pesquisa do LAPA, orientada pelos professores João Foli e Cristóvão Duarte. Nós consideramos que o desenvolvimento do deslocamento urbano com base nos automóveis alterou profundamente a relação entre os habitantes e o meio urbano, uma vez que a forma de desenhar a cidade se transformou intensamente, assim como a resposta social a esses espaços, novos espaços que foram gerados. Assim como expressado por Leivas, o mais permanente, os prédios e mais efêmera mobilidade, moldam constantemente um ao outro e nós somamos esses dois elementos das práticas sociais que interagem com os espaços de mobilidade e permanência. Então, nós temos como os objetivos dessa pesquisa compreender a proporção de ocupação do espaço urbano pelos veículos, pedestres e outros modais e refletir sobre possibilidades de novos desenhos e proporções desse espaço. Entender a adaptabilidade das infraestruturas de mobilidade à escala local a partir de estratégias de desenho urbano e criar cartografia na qual seja possível a gente basear uma nova metodologia de classificação de vias a partir do contexto urbano, que vai complementar a classificação hierárquica funcional. Como metodologia, a gente, primeiramente, fez uma produção de cartografias de reconhecimento do dimensionamento das vias, e a gente confrontou essas cartografias com dados da geometria da rua para identificar espaços perdidos e subutilizados, gerar uma análise cartográfica do sistema viário funcional a partir da hierarquia e, a partir das cartografias de espaços perdidos e classificação por contexto, estudar a possibilidade de desenho e geometria urbana. No futuro, a gente vai pegar esses dados e comparar essa análise com a classificação por contexto urbano, observando aspectos de rua que diferenciam essa classificação. A nossa área de ação é um recorte que engloba os bairros de Olaria, Ramos e Bom Sucesso, que é muito interessante por eles estarem inseridos dentro de um quadrilátero com significativos importantes eixos de mobilidade da cidade, que são a Avenida Brasil, a linha amarela, a linha do trem, do ramal Sacaruna, e o corredor de BRT Transcarioca. Cada uma dessas infraestruturas elas foram implementadas em momentos diferentes, então as lógicas territoriais e as características físicas vão ser bem variadas. A partir daqui, a gente percebe que a infraestrutura da cidade foi voltada, completamente para o uso dos carros, pela locomoção dos carros. Então, em Los Angeles e Detroit, a gente observa que 80% do espaço das ruas para movimentação e guarda de carros. E aí, essa imagem aqui da arrogância do espaço, uma ferramenta de mapeamento, a gente vê que em vermelho a gente tem o espaço dos carros na Avenida Brasil, que ocupa 27% dessa imagem. Em azul, o espaço dos pedestres, que ocupa só 6%. Esse daqui é um mapa de frente de lote e, através da análise e demarcação das testadas de lote da área, a gente entendeu que o desenho de rua sozinho não é capaz de estruturar uma nova realidade. Mas foi necessário reconhecer que existe uma correspondência entre o desenho da rua, a dimensão do lote e a vitalidade da urbana da rua. Então, ruas mais largas elas tendenciam a ter lotes grandes e esse conjunto todo tende a uma pouca movimentação de pedestres e baixa vitalidade da rua. O que seria essa vitalidade da rua? De acordo com o Neto, a gente define ela como um conjunto de condições encontradas em espaços em que a intensa presença de pessoas na rua. Grupos de interação, trocas microeconômicas, ou seja, uma rua com baixa vitalidade é uma rua que não proporciona um ambiente adequado para essas condições. A gente tem também um mapa de vacâncias que, aprofundando o contexto apresentado por Trans, a gente considera que a infraestrutura de mobilidade, como
um elemento que transforma a estrutura, ela acarreta em um processo de fragmentação das antigas estruturas, produzindo áreas desafetadas, áreas desfuncionalizadas, ou seja, lotes e quadras que perderam o seu uso ou sua função e que podem ser reativados de acordo com novas demandas e funções urbanas. Uma vez que a gente entendeu que nesse espaço urbano a infraestrutura urbana é pensada a fim de atender as demandas dos automóveis e não a escala humana e as relações sociais geradas por elas, nós buscamos meios de pensar outras alternativas para mudanças no desenho urbano que interfere diretamente nos padrões de deslocamento e convivência da população dessa área. Então, a base da pesquisa ela vai se orientar por parâmetros de geometria das ruas e proporção de largura das vias para cada uso, modal, etc. Então, a gente comparou os dados da Prefeitura do Rio e da CEMOB a respeito das larguras das faixas de rolamento das vias, como pode ver nessa primeira tabela. E a partir das tabelas das dimensões dos veículos, dos espaçamentos de segurança, a gente desenvolveu novos parâmetros de largura das vias. E isso porque a gente viu nas larguras das faixas de rolamento um lugar de possível redução de dimensões para que fosse possível começar a ensaiar a possibilidade de redesenho urbano. Então, a partir disso, essas novas larguras da faixa de rolamento das vias ficou sendo para as expressas e arteriais principais 3,5 metros, porque são vias que demandam muito fluxo de veículos e maior espaço para a fluidez do trânsito. As arteriais secundárias com 3,3 metros, por mais que não representem o esqueleto do sistema de capilaridade, essas vias ainda devem possuir uma estrutura para passagem de transporte público, veículos pesados que entram e saem dos bairros. E as vias coletoras ficaram com uma variação de 3 a 3,25 metros, por não estarem diretamente associadas com os maiores fluxos, e sim a circulação e coleta de veículos de passeio, elas podem trabalhar no limite mínimo de dimensão para o trânsito. E para veículos maiores, né, no caso dessas ruas terem a presença de transporte público, a gente adota 3,25 metros. Para as vias locais, a gente adota 2,35 a 3 metros, porque a passagem de veículos maiores nessas vias são realmente uma exceção, e elas podem ter essa largura de rolamento da via totalmente estruturada para o trânsito de veículos leves. Então, esse daqui é um mapa dessa área inteira e de todas essas vias classificadas de acordo com a hierarquia funcional e convencional que todos conhecemos, que são as vias expressas, arteriais principais, arteriais secundárias, coletoras e locais. Então, a gente identifica ali as faixas centrais da Avenida Brasil como faixas expressas, as faixas laterais da Avenida Brasil como arteriais principais, porque tem muitas entradas ali para esses bairros, e na linha pontilhada em azul, temos as arteriais secundárias. Nas tracejadas verdes são as coletoras, que trazem esses carros das principais para as secundárias, e em laranja as vias locais. Esses aqui são trechos de algumas ruas dessa área. Esse é um trecho da rua Felizardo Fortes, e a gente pode ver que, reduzindo essa largura das vias da faixa de rolamento, a gente tem um espaço de sobra aí de uns 70 metros, né? Então, a gente pode melhorar e aprimorar a questão de espaços que possam representar ciclovias e elementos configuracionais da via, canteiros centrais, espaços de arborização, etc.
Esse daqui é um trecho da Avenida Teixeira de Castro também, que a gente identificou um grande espaço de sobra, um total de quase 3 metros de sobra para a gente melhorar e aprimorar esse espaço. Enfim, agora nós passamos para uma nova fase, onde nós, a partir disso, desenvolvemos um balanço entre a classificação por hierarquia convencional e um balanço entre a classificação por hierarquia convencional e os usos adjacentes da via e necessidade de todos os meios de transporte e usuários que essas vias comportam. Então, foi gerada uma nova conceituação de vias que classificam de acordo com o contexto das atividades e dinâmicas locais. Então, os parâmetros utilizados para identificar essas vias e para classificar essas vias foram esses, né? Foram vias de acesso, ruas compartilhadas residenciais, ruas industriais, ruas comerciais de uso misto, ruas conectoras, ruas principais de bairro, ruas com transporte coletivo, ruas de mão dupla, grandes avenidas, e, enfim, ruas de condições especiais, que são ruas históricas, e ruas junto à estrutura ferrometroviária. Então, a gente desenvolveu, a gente entendeu essa classificação de duas formas. Uma primeira, de categorias gerais, que possam dialogar diretamente com a classificação viária vigente, e uma segunda com subcategorias da primeira, que especifiquem esse contexto urbano a partir das atividades e demandas. Então, a gente aborda aqui 5 categorias: a intra-urbana / vizinhança, uma escala de vizinhança, uma escala local de bairro, uma escala de cidade, uma escala de metrópole e as condições especiais. Aqui a gente identificou nessas ruas algumas características de acordo com as tabelas anteriores. Então, a Avenida Brasil se torna uma rua região, uma rua metrópole, ao ser uma via expressa, ter a presença de transporte público. A Avenida Nova York, no bairro de Bom Sucesso, é uma rua-cidade, porque é uma via de mão dupla, tem comércio, tem praças, e tem a presença de transporte público. A Doutor Alfredo Barcelos é uma rua-bairro, por ser uma rua que possui um pequeno hospital, por ser uma rua utilizada ali pela população ao redor, uma rua conectora desse bairro. E a Souza Lobo é uma rua de vizinhança, por ser uma rua puramente residencial, e de transporte apenas de veículos leves, de carros. Então, esse daqui é um outro mapa que nós fizemos em comparação com o outro, e uma classificação viária de acordo com o contexto. Então, ali a Avenida Brasil está identificada como uma rua-região, uma rua-metrópole. As ruas cheias, né, as ruas de linha cheia, são as ruas-cidades, são as ruas que são vias de mão dupla, que possuem transporte público, que fazem essa conexão, são ruas principais desse bairro. E o pontilhado azul são as ruas de vizinhança, que são residenciais, que têm características e configurações bem específicas. E essa linha cheia em verde são as ruas de condições especiais, por estar atrelada a uma rua metro-ferroviária. Essa daqui é uma comparação entre esses dois mapas. A gente pode observar que algumas vias são importantes, né, entre aspas, nesses dois mapas, como a estrada do Engenho da Pedra, que vem portando aqui, conectando todas essas ruas nos dois mapas. A Avenida Teixeira de Castro, que foi feito um recorte previamente, aqui também é marcada nas duas vias, mas também algumas coisas mudam, porque aqui essas ruas aqui, a Avenida Nova York, a Avenida Londres, são identificadas como ruas coletoras, e aqui elas são ruas-cidades, por ter uma alta movimentação de transporte público, pedestres e comércio.
como objetivos futuros, a gente procura, tem o objetivo de estabelecer uma análise das subcategorias e desenvolver cartografia que elucide essas subcategorias, confrontar essas oportunidades de reconhecimento dos espaços perdidos em cada via, dos vazios urbanos em lote com as demandas de geometria viária geradas por essa classificação pelo contexto, e apresentar situações urbanas que orientam novas leituras de redesenho de algumas estruturas viárias. Então, aqui nós terminamos essa apresentação. Espero que tenha sido claro e qualquer dúvida é isso. Muito obrigada pela oportunidade.